Eu gostaria esta manhã de partilhar com vocês, já na sexta-feira falei sobre a questão do processo da sementeira e quero falar sobre a sementeira ainda hoje. E para isso convido-vos a ficarmos de pé novamente e vai aparecer ali o texto de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9, e eu gostaria de fazer esta leitura responsiva. Eu leio um versículo e vocês leem o segundo e depois alternadamente assim, tá bom? Então diz assim no versículo 1, ainda não apareceu? Leva tempo. Então eu vou lendo com calma até aparecer. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que entrando num barco se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Podem sentar. Estas diferentes condições da sementeira, ou em que a semente cai no terreno, falam-nos também de diversos tipos de crentes, de cristãos, que nós podemos encontrar hoje e que sempre encontramos ao longo da história. Diversos tipos de crentes. E eu gostaria de falar de alguns. E vocês vão achar piada, se calhar, mas pronto. O primeiro é o crente tipo papagaio de papel. É o primeiro tipo de crente. Tem que segurar a linha, senão ele voa, senão ele perde-se e vai conforme o vento. O crente tipo papagaio de papel é aquele que gosta muito de andar no ar à procura de novidades, sempre à procura de novidades. É um crente da internet, é um crente que não tem compromisso com uma comunidade de fé, que não é pastoreável, que não tem pastoreio, que não tem raízes. Portanto, isto é o tipo de crente, tipo papagaio de papel. Não sei se conhecem alguém assim, mas há muita gente assim, infelizmente. E todos eles receberam a semente. Todos eles foram alvo da sementeira da palavra de Deus, mas estão a conduzir a sua vida desta maneira. O segundo tipo de crente que eu queria falar é o crente canoa. Precisa de ser remado, senão não sai do seu lugar. É muito passivo, anda sempre às voltas sobre si próprio. Uma canoa, se não tiver remos, ela vai andar às voltas sobre si próprio. É uma pessoa que vê as necessidades da comunidade, mas não se oferece para ajudar em nada. Portanto, anda só à volta de si próprio. Quer dizer, o centro da sua vida é ele próprio. E esta canoa, para poder mover-se, para poder agir, tem que ser remada. Senão, ela não só não sai do seu lugar, como está centrada em si próprio. Também há, infelizmente, muitos crentes canoa por aí, por esse mundo fora. Estou a gostar? O terceiro tipo de crente, há vários, que eu não vou esgotar todos, é o crente tipo piano. É capaz de dar uma música linda, mas só quando alguém põe as mãos em cima. Senão, não sai som nenhum. É um crente que precisa de muita atenção, muita presença, muita atenção. E a tendência que ele tem é para sentir-se quase sempre esquecido ou menosprezado. É uma pessoa com um tremendo potencial, mas se alguém não lhe for dar atenção, não lhe for prestar cuidado, presença, estar muito presente, se alguém não puser as mãos nesse piano, então ele não vai tocar, ele não vai ouvir uma nota dele. Há muitos crentes também tipo piano. Mas há mais. Pois há o crente navio sem leme. O navio sem leme anda à deriva. E há crentes que andam sempre à deriva.
nunca se sabe para onde ir nem que rumo há de tomar. Não é? Faz lembrar aquela canção do Chico Buarque, andava à toa na vida, o meu amor me chamou e fui a ver a banda passar e mais não sei o quê. Portanto, há pessoas que andam à toa na vida cristã. São como navios sem leme. Andam à deriva, não sabem bem para onde é que vão, não têm um rumo, não têm uma orientação. Depois há também os crentes balão cheio de ar, especialmente nas igrejas pentecostais e parecidas. Balão cheio de ar. Tão cheio, está quase a estourar. É um crente que é só emoção. Há os crentes balão de ar, cheio de ar, são crentes que é só emoção. Não tem mais do que isso. Lá no Brasil tem uma expressão muito engraçada, que é o chamado crente reteté. Crente reteté. Para eles aquilo é preciso, se eles não dançarem, se eles não pularem, se eles não esbracejarem, se eles não sei o quê, parece que Deus não está ali. Ora, Deus está também na brisa suave, Deus está também no silêncio, como está no trovão, como está na tempestade, como está na calmaria. Deus está em todo momento, em todo lugar, onde houver pessoas que o adorem em espírito e em verdade, como nós ouvimos. Então, também há crentes balão cheio de ar. Mas ainda há mais. Depois há o crente vagão de comboio, que é um crente acomodado, sem alegria, precisa sempre ser puxado por uma locomotiva, porque senão fica imóvel. Para ele estar presente nos cultos é uma possibilidade, não é um compromisso, é uma possibilidade. Se não houver mais nada para fazer, então ele vai à igreja. Se houver, então não vem. Considere isso como uma possibilidade. A diferença do crente vagão do comboio para o crente canoa é que este até está nos carris, mas não anda. Se não puxarem por ele, não anda. E há pessoas assim também. Há pessoas que conhecem a fé há muito tempo, mas estão ali acomodados, parados, não têm alegria, não têm dinâmica. Se alguém não os puxar, eles não saem daquele lugar. Têm falta de proatividade. Então, infelizmente, também há crentes assim. Depois há o crente tipo carrinho de mão. Vai para onde o levam. O carrinho de mão a gente agarra e leva. Vai para onde o levam. É um crente que também tem falta de dinâmica, falta de convicção e pior do que isso. Ele aceita tudo quando põe lá dentro. O carrinho de mão, põe-se lá qualquer coisa, pode ser esterco, como pode ser pedras preciosas. E alguém o leva. Portanto, aceitem tudo o que ponham lá dentro. Também há pessoas assim, não têm critério, não têm discernimento. E recebem tudo. A Bíblia diz para nós que os bereanos, eles analisavam pelas Escrituras aquilo que os apóstolos diziam. Eles confrontavam com as Escrituras. É isso que nós devemos fazer. Não devemos ser cristãos acéfalos. Nós devemos receber com abertura de espírito, com espírito ensinável, mas sempre conferir com as Escrituras. Mas ainda tenho aqui mais dois. Depois há o crente tipo letreiro de gás neon. Vocês lembram-se daqueles... agora é tudo LEDs, não é? Mas antigamente havia uns tubos, as grandes... a publicidade comercial nos edifícios, até fora, não é? Às vezes no alto dos prédios, tinha uns tubos de neon, de gás neon, que era coloridos, não é? E depois era tão bonito, não é? Era muito bonito, e acendia, apagava e tal, e tinha várias cores. E o crente tipo neon, letreiro de gás neon, é aquele que está sempre a acender e a apagar. É um crente inconstante. Ora acende, ora apaga, ora acende, ora apaga, e nós nunca sabemos se ele está ligado, se está desligado. Não é? Então, este é um dos grandes problemas que nós temos hoje no mundo cristão. É que as pessoas são inconstantes, as pessoas não têm uma convicção profunda, as pessoas não têm raízes, e então são um bocadinho como este letreiro que acende, apaga, acende, apaga, ora está ligado, ora está desligado, e não se pode contar muito com ele. É uma pessoa inconstante. Lá em Efésios 4,14 diz: não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Hoje em dia, através da internet,
nós ouvimos as coisas mais descabeladas, mais estranhas, mais heréticas, mais diabólicas, a sair da boca de pessoas que se autoelegem como servos de Deus, que pregam, deviam pregar o Evangelho, supostamente pregam o Evangelho, mas não pregam, pregam um outro Evangelho. E se nós não tivermos cuidado, nós começamos a ser prejudicados, influenciados negativamente por este tipo de coisas e acabamos por, ou deitamos o bebé com a água do banho fora, portanto, ou deitamos a verdade juntamente com a mentira, com a falsidade fora, ou então não sabemos a quantas andamos. E Tiago diz, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E ainda o crente torna viagem. Vocês sabem que uma vez eu visitei aqui as caves de José Maria da Fonseca, em Azeitão, e no tour que fazem connosco, eles explicam algumas coisas, e fiquei a saber o que era o vinho torna viagem. Então, no tempo das caravelas, os produtores de vinho enchiam lá uns barris de vinho, e quando a produção era muito grande, eles entregavam tipo à consignação ao capitão dos navios que iam para outras paragens para venderem o vinho e outras coisas, eventualmente, nos lugares nos portos onde fossem. E então, quando eles voltavam, faziam as contas. O que vendiam, faziam as contas, pagavam, e o que não vendiam, devolviam. E nem sempre eles vendiam todo o vinho. Então, um dia, eles trouxeram um barril que não se tinha vendido. Tinha andado meses no mar, no barco, no navio, mas não se tinha vendido, não tinham vendido aquele, e voltaram para trás. E quando eles foram para abrir, para deitar fora o vinho, pensa, o vinho já está estragado, já foi para lá e já veio para cá, não sei quanto tempo, deve estar estragado. Foram experimentar, a beber, e, surpresa das surpresas, o vinho estava fantástico. Estava melhor do que aquele que eles tinham mandado, de quando tinham mandado. Estava muito melhor. Então, as circunstâncias da temperatura, da ondulação, da oscilação, da umidade, etc., que aquele vinho tinha suportado durante estes meses de viagem, tinha apurado o sabor do vinho estava muito melhor. Então, são crentes, o crente torna viagem, é aquele que anda a viajar e ao fim de muito tempo é que alcança verdadeira consistência espiritual. Não são muitos os casos, mas acontece. Pessoas que andam, convertem-se a Deus e andam e têm vida de igreja e tudo, mas não passam, não crescem, não andam, passam daquilo, e um dia é que eles, há ali um clique qualquer coisa que aconteceu, que eles realmente ganham consistência espiritual, ganham verdadeiro gosto, não é? Exalam o bom cheiro de Cristo e o gosto que é ter Jesus na vida deles. E finalmente há o crente fiel, que eu digo que é a testemunha firme no dia a dia. Mas ainda há aqueles que não se envolvem na comunidade de fé. Portanto, crentes que não, pessoas que creem em Deus, ok, dizem que creem em Deus, mas não se envolvem na comunidade de fé. Então, há estes e há muitos outros que eu não caracterizei, muitos outros tipos de crentes, pessoas diferentes, pessoas que têm comportamentos diferentes, e que é interessante nós refletirmos sobre isso e até olharmos para nós próprios, como se estivéssemos frente a um espelho, a ver, será que eu não sou um destes também? Não tenho aqui um bocadinho disto? Voltando à parábola do semeador. Nós temos aqui 3 casos. Temos o caso da semente que caiu junto do caminho. E a Bíblia diz que o maligno rouba a semente. O inimigo das nossas almas rouba a semente. Esta é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma semente que é lançada pelo semeador, é lançada sobre o terreno. E uma cai num sítio, outra cai no outro, outra cai no outro. Depende do terreno, depende do coração de cada um. E, em alguns casos, esta semente cai junto do caminho. E diz que é roubada pelas aves, por exemplo, porque ela não criou raízes, não entrou na terra, ficou roubada. É um pouco como aquelas pessoas que ouvem a palavra
mas entra por um ouvido e sai por outro. É como se fosse outra coisa qualquer. Não abrem o seu coração, não abrem a sua mente e, portanto, aquela palavra fica à mercê do maligno, à mercê de quem a vier roubar, à mercê de algum pássaro que a venha dizer, olha, está uma semente, vou lá buscá-la. Então, há um antídoto para esta circunstância. E o antídoto está em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você não quer deixar que Satanás venha roubar a semente da sua vida, a semente da palavra de Deus, porque pode ter a certeza de uma coisa, a palavra de Deus é lançada no nosso coração, mas nem toda a gente, nem todas as forças, nem todos os poderes espirituais estão interessados em que ela possa entrar no terreno e poder frutificar. Eu, na sexta-feira, dizia que o processo da sementeira termina com a colheita. Primeiro há um semear, depois há um germinar, há um frutificar e há um produzir. Então, o processo da sementeira termina com a colheita. E nesse processo, se a semente não entrar realmente no coração, se não entrar dentro da terra, porque é a condição para ela poder germinar, é entrar dentro da terra, então alguém vem e rouba. E ninguém vem a dizer que, hoje também há muita moda culpar o diabo por tudo. Se a pessoa é alcoólica, o diabo é o espírito do álcool. Se a pessoa é um lambão e come demais, é o espírito da glutonaria. Se a pessoa come doces demais, é o espírito de, sei lá, não é? Um bocadinho como aquela pessoa que no verão foi comer eu já contei aqui, uma taça de gelado, aquelas fabulosas, tem não sei quantas milhares de calorias, e no fim fez uma oração, disse, agora vou fazer uma oração para expulsar as calorias. Não é? Também há quem pense que as coisas se resolvem assim. Então, o mais fácil é não comer o gelado daquele tamanho, não é? Então aí já não há problema, não é preciso expulsar coisa nenhuma. Então, nós temos a condição de segurar a semente, que ela entre no terreno que é o nosso coração e não deixar que ninguém a possa roubar. Portanto, nós temos um antídoto, temos uma forma de contrariar essa situação. Depois temos o caso da semente que cai sobre as pedras. E porque cai sobre as pedras, não tem condições para criar raiz. E diz que estes são aqueles que recebem a palavra, mas depois não aguentam a força da perseguição. E nós temos na história da Igreja, especialmente nos primeiros séculos, mas até hoje ainda, pessoas que deram a vida por causa do Evangelho. Alguém dizia que o sangue dos mártires é a semente da Igreja, nos tempos da perseguição no Império Romano. Então, há muita gente, hoje em dia, nós estamos aqui num país fantástico, uma democracia, temos liberdade. E podemos dar graças a Deus por isso, amém, irmãos? Mas há muitos países no mundo onde o simples facto de você ter uma Bíblia, o simples facto de você ensinar os seus filhos a agradecer a Deus pela refeição, ou orar quando se deitam, e nem pensar em ter reuniões, ter cultos, nem nada dessas coisas, nem de evangelizar alguém, dá direito à cadeia ou pior. E, portanto, nós estamos aqui no bem bom e esquecemos que há irmãos, há milhares e milhares e milhares de pessoas neste momento que são nossos irmãos na fé e que estão a pôr a sua vida em risco e a sua família e a sua sobrevivência por causa da fé, por causa do amor a Jesus e à sua palavra. Então, enquanto muitos outros não deixam criar raiz e cedem à perseguição. E vem o primeiro vento de perseguição e logo eles não conseguem resistir. E logo eles fogem. E logo eles deixam que aquela semente desapareça porque não conseguem recebê-la. Mas há um antídoto para isto também, que diz, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém. E nós todos os anos oramos aqui, creio que é em novembro, pelo Dia Mundial da Igreja Perseguida,
E nós devemos inspirar-nos na igreja perseguida no mundo, inspirar-nos naqueles nossos irmãos e irmãs na fé, que estão a lutar pela sua vida, pela sua sobrevivência, da sua família, por causa da fé, que estão a ser perseguidos. Neste momento há pessoas a ser mortas, há pessoas a ser presas, apenas por causa da fé em Jesus. Então, se calhar é uma altura para nós pensarmos que quando a semente da palavra de Deus desce ao nosso coração, nós devemos ter uma atitude de abertura de coração e de uma abertura de mente. Para os irmãos que não estavam cá na sexta-feira, eu falei aqui sobre a questão de receber a palavra, ouvir a palavra e compreendê-la. E citámos aqui o caso do eunuco que via de volta para a África, para a sua terra, para a Etiópia, e Filipe se abordou dele, viu que ele estava parado ali no seu carro, no seu coche, e estava a ler o livro do profeta Isaías. E Filipe perguntou-lhe: entendes tu o que lês? E disse: como é que eu posso entender se ninguém me ensinar? Mas esta palavra ensinar quer dizer orientar. Como é que eu posso entender se ninguém me der orientação? E ato contínuo, convidou Filipe para subir, para se assentar ao seu lado na carruagem e lhe explicar as Escrituras. E Filipe fez isso e conduziu aquele homem à salvação, à conversão, à fé em Cristo, e aquele homem quis ser batizado e logo depois foi batizado. Então, há uma parte que tem a ver com o nosso raciocínio, com a nossa compreensão. É o tal compreender. Como é que eu hei de compreender se ninguém me explicar? Então é preciso compreender. Mas há outra coisa, outra parte que não tem a ver com a racionalização, não tem a ver com o nosso entendimento, tem a ver com revelação. E quando diz ouvir, a palavra de Deus está a dizer: recebam revelação. E essa revelação não vem pelo intelecto, essa revelação não vem pela lógica, não vem pela dedução, não vem pela inteligência humana, vem pelo Espírito de Deus que fala ao nosso espírito. Então a palavra de Deus, esta semente que nós recebemos, vem por estas duas vias. Ambas. Vem por revelação, revelação espiritual, alguma coisa que está para lá do nosso entendimento, e vem também da nossa razão, da nossa compreensão, porque o Evangelho não é irracional, o Evangelho é racional, não é para irracionais. Se fosse irracional, seria para os animais, porque nós somos seres racionais. É para seres racionais, mas seres que também estão dispostos, seres humanos, que estão dispostos a receber revelação espiritual. Amém? Então nem tudo aquilo que nós entendemos, muitas vezes quando ouvimos anunciar a palavra de Deus, nós compreendemos, nós racionalizamos, nós entendemos muito bem. Mas há uma parte que vem por revelação. E eu dei o exemplo também na sexta-feira dos antigos hebreus, quando eles receberam a lei de Moisés. Naquelas 600 e tal prescrições, tinham muitas delas que não podiam compreender porque é que devemos poder comer determinados animais e outros não podemos comer. Porquê? Porque é quando uma pessoa tem uma ferida aberta ou quando toca num morto ou qualquer coisa, tem que ficar de quarentena. Porquê? Eles não sabiam, não entendiam. Hoje, à luz da ciência moderna, nós podemos compreender muitas dessas coisas. Então eles receberam como? Não por compreensão racional, mas por revelação espiritual. E receberam, era a lei de Deus, era a vontade de Deus, era o mandamento de Deus para um povo com quem Deus tinha estabelecido uma aliança, e então eles aceitaram. Há coisas que nós aceitamos por revelação e coisas que aceitamos porque racionalizamos também. Então a semente nas pedras não tem futuro, porque não tem raiz. Se nós não criarmos raiz, não vamos a lado nenhum. O terceiro caso é o caso da semente que cai entre espinhos. Ou seja, não germina por causa dos cuidados desta vida, ou seja, das preocupações. Preocupação quer dizer uma ocupação antes de tempo, pré-ocupação. E a preocupação é tempo perdido. Eu sei que é fácil dizer isto. Muitas vezes nós estamos preocupados. Nós andamos preocupados com alguma coisa que está a passar, a gente não sabe bem o que é que vai resultar, mas andamos preocupados. Ocupados previamente. O nosso coração está ocupado previamente por um sentimento de receio, enfim, desconforto.
mas nós não sabemos o que é que vai acontecer. E isto é tempo perdido. Em termos emocionais é muito difícil lidar com isto, eu sei muito bem, mas é tempo perdido. Como cristãos, nós temos que aprender a viver um dia de cada vez, pois que basta a cada dia o seu mal. Veja bem o que é que diz a palavra de Deus lá em Mateus 6. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, isto é, as tuas necessidades básicas para viver, serão acrescentadas. E mais, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Preocupação significa estarmos inquietos pelo dia de amanhã. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E nós estamos muitas vezes preocupados a sofrer por antecipação de uma coisa que se calhar não vai acontecer. Por alguma coisa que ainda não chegou e que se calhar nem vai acontecer. Lançando sobre ele, diz Pedro, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? O caso da sementeira. O que aconteceu aqui? O caso da semente em boa terra é aquele caso que não é um caso problemático, não é preciso um antídoto. A semente que cai em boa terra, como diz na parábola, é aquela que encontra uma terra receptiva, penetra na terra. Você veja que a pessoa que está a semear, como antigamente semeava à mão, não é? Ainda hoje muita gente, não vai lá cada semente, que é uma coisinha assim, empurrar para dentro da terra. Não, é um processo natural. Se a terra estiver preparada, se a terra estiver preparada para receber a semente, o processo da semente entrar dentro da terra é um processo natural. Não é preciso nenhuma máquina, não é preciso irmos lá nós empurrar, não é preciso nada disso. É apenas o processo natural. Se a nossa terra estiver disponível quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós a recebemos, estivermos de coração aberto, mente aberta para receber a palavra de Deus, essa semente vai entrar no nosso coração naturalmente. Não temos que fazer força, não temos que fazer nenhum truque, não temos que fazer nenhuma oração para que até essa semente entre no nosso coração. Não é preciso nada disso. Veja lá o que diz no Evangelho de João. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Nós somos chamados para ser discípulos. Nós não somos chamados para ser apenas ouvintes. Como diz lá o apóstolo Tiago, aquele que é ouvinte, mas não é praticante da palavra, o termo é mais fazedor da palavra. Nós fazemos a palavra na nossa vida. A palavra não é uma coisa teórica. A palavra de Deus não é uma coisa teórica. É alguma coisa que nós adaptamos na nossa vida, que nós inserimos na nossa vida, que nós fazemos na nossa vida. Quem é ouvinte e não é fazedor da palavra, é como o homem que se põe diante de um espelho e vê a sua imagem lá refletida e vai-se embora e nunca mais se lembra. Mas aquele que é praticante da palavra, ele pode deixar que a semente frutifique na sua vida. Então, a vontade de Deus é que nós possamos dar fruto e possamos dar muito, muito fruto. É o que diz lá, como nós lemos na sexta-feira, que frutifica, dá fruto e que produz 100 ou 60, não sei o quê. Todos nós produzimos fruto, se quisermos. Uns produzem mais, outros produzem menos, uns produzem de outra maneira, de uma maneira, outros de outra, porque as pessoas são diferentes. Mas o que importa é dar fruto. A intenção do semeador qual é? É que aquela semente que é lançada à terra, em condições normais, possa frutificar no seu tempo. O semeador, quando lança a semente, ele sabe que não vai colher, fazer a colheita no dia a seguir, nem na semana a seguir. Ele sabe que há um tempo determinado para fazer a colheita, para que a semente germine na terra. O que é que ele está à espera? Ele está à espera que a umidade seja adequada durante o período da germinação, que a temperatura seja adequada e que aquele terreno tenha as condições químicas
adequadas, necessárias à germinação daquela semente, para que o fruto, para que dê fruto, para que frutifique. Se isto estiver reunido, estas condições, no tempo certo, vamos colher aquilo que nós semeamos. A expectativa de Deus é essa também. Cada vez que nós ouvimos Deus semear a sua palavra no nosso coração, cada vez que nós, quando lemos a palavra e deixamos e meditamos nela, ou quando ouvimos a palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, como está escrito. Amém? Então, cada vez que nós ouvimos a palavra, que nós abordamos a palavra, é como se nós estivéssemos a preparar, digamos, o nosso coração com uma semente para que ela penetre no nosso interior e nós possamos dar fruto. Ouça, irmão, um cristão que não dá fruto não pode ser considerado um cristão. Tem que dar fruto. Porque é essa a natureza do cristão. Não é? Um dia Jesus ensinou acerca da videira e das varas. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador e vós sois as varas. Toda a vara em mim que não dá fruto é cortada e lançada no fogo, não sei o quê. E a que não dá pouco fruto vai ser podada para dar mais fruto. Então o nosso destino é dar fruto. Amém? Nós podemos dar fruto de muita maneira. Dar fruto não é ser pregador. É muito mais do que isso. Dar fruto pode ser um pai, uma mãe, um avô, uma avó, ser uma pessoa, um trabalhador, um empresário, alguém que na sua vida profissional, na sua vida familiar, nos seus relacionamentos, é uma pessoa que os outros olham e sentem e veem alguma coisa nesta pessoa que é diferente. Eu quero aquilo que esta pessoa tem. Deus está na vida desta pessoa. Não é por saber muito a Bíblia, não é por declamar muito a Bíblia, não é por memorizar muito, não é por ter um grande patuá em termos não é por discutir religião, que nós não somos chamados para isso, é por dar fruto. É tão simples como isso, dar fruto. E a minha pergunta é se cada um de nós está a dar fruto. E vou pedir à igreja para ficar em pé. A pergunta é se algum de nós está a dar fruto. Talvez nós possamos perguntar a nós mesmos, será que eu estou a dar fruto? Vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos durante os momentos. Pergunta a si próprio, será que tu, José Manel, Maria, António, Josefa, estás a dar fruto? Que tipo de fruto? Como é que tu estás a dar fruto? Será que os outros estão a ver Jesus na tua vida? Será que os outros estão a ver Jesus na minha vida? Será que a minha família, os meus filhos, os meus netos, os meus pais, os meus irmãos, os meus primos, os meus vizinhos, os meus colegas de escola, os meus colegas de trabalho, estão a ver a minha vida como uma vida que frutifica, que reflete o amor de Jesus, ou não? É a grande questão que nós devemos colocar a nós mesmos. Nós somos chamados para dar fruto. Jesus ensinou que a sementeira tem um ideal, tem um final, tem um objetivo. E esse objetivo é dar fruto. Dar fruto. Dar fruto. Nós vamos fazer uma oração em conjunto no final. Peço que vocês repitam a minha oração. Quem tem esse desejo que o faça. Então repita comigo. Nosso Deus e Pai, esta manhã eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu te peço que nos ajudes a frutificar, a dar fruto. Eu te peço que me ajudes cada vez que eu me abordo da Tua palavra, seja ao ler e meditar, seja na igreja, ouvir a pregação e o ensino, que essa semente encontre em mim uma terra preparada, uma terra bem preparada, para que a semente possa entrar e germinar e dar fruto com abundância, para que a Tua vontade e o Teu propósito na minha vida se possam cumprir inteiramente. Em nome de Jesus.
Ajuda-me a ficar firme. Ajuda-me a ouvir a tua palavra, a recebê-la em revelação, em compreensão, e que eu possa frutificar. E que os outros possam ver Jesus na minha vida. Em nome de Jesus, eu te peço que assim seja. Amém. Amém. Agora saúde os irmãos que estão à sua volta e diga: vamos dar fruto, irmão.